Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Carta de Paulo aos Colossenses, irmãos, capítulo 4, versículo 7. Quero lembrar aos papais, aos responsáveis pelos pequeninos, que às vezes você pode sentir que precisa levantar e sair para acalmá-lo, para dar algum suporte. Fique à vontade para fazer isso. Não se sinta envergonhado ou constrangido. Você está em casa, está em família. Isso não nos incomoda. Se ele estiver inquieto e precisar de alguma orientação ou de disciplina, converse com ele. E se precisar sair para que ele se acalme, faça isso também. Eles estão aprendendo a cultuar. E nós precisamos ensinar. É nosso papel como adultos. Vocês estão recebendo o material que vai ajudá-los a participar desse momento de culto. E você pode orientá-lo a preencher tudo isso. Irmãos amados, na Primeira Guerra Mundial, o cabo Blake é acordado logo cedo, porque ele recebe um comando do seu superior. E imediatamente ele chama o seu parceiro, que era o cabo Schofield, e os dois vão até a sala do coronel para receber a orientação. E juntos, eles descobrem qual é a missão deles. Eles precisam levar uma ordem de cancelamento de um ataque para o 2º batalhão. O 2º batalhão vai fazer um ataque, mas eles precisam levar até eles uma ordem de cancelamento desse ataque, dada pelo general. E o motivo disso, irmãos, é que eles não sabem, mas existe uma emboscada contra o 2º batalhão. Eles acharam que o exército alemão estava enfraquecido e havia recuado, achando que, na verdade, eles deveriam enfrentar o exército. Mas eles não sabiam que o exército alemão estava escondido. Havia preparado uma emboscada para atacar o 2º batalhão. E eles seriam mortos se eles atacassem em campo aberto. Esse 2º batalhão tinha 1.600 homens. E eles não iriam resistir aos cerca de 9.000 soldados alemães que estavam escondidos, esperando que eles atacassem. Por isso os dois precisam engendrar, irmãos, uma viagem que dista mais ou menos 14 quilômetros para entregar essa carta de cancelamento do ataque. 14 quilômetros em campo inimigo e ainda a pé, porque eles não poderiam ser encontrados, eles não poderiam ser vistos. Eles não poderiam levantar qualquer suspeita. Somente esses dois soldados, sem um grupo grande, para também não chamar a atenção. Eles vão em uma missão perigosa. Precisam guardar a vida um do outro enquanto levam a mensagem e entregar a mensagem. Esse é um resumo do filme 1917, que está aí em qualquer streaming que você pode assistir. E eu sempre quis usar esse filme em um sermão, porque ele ilustra perfeitamente a comunhão e a missão do povo de Deus. Nós temos uma mensagem a entregar. Uma mensagem que vai salvar muitas vidas, que vai livrar muitas vidas da morte. Mas nós precisamos fazer isso juntos, e uns pelos outros, em meio a um mundo que nos odeia, que quer nos atrapalhar. Por isso nós vamos ver hoje, a partir de Colossenses, que Deus quer que nós vivamos a comunhão de fato. Não apenas afirmando, mas experimentando a vida em comunidade. Experimentando o que é ser igreja. Hoje nós encerramos a série Ame a Igreja Local, falando sobre a comunhão e o trabalho em equipe do povo de Deus. Vamos até o texto de Colossenses, capítulo 4, versículos 7 ao 18. São as saudações finais que o apóstolo Paulo faz a esses cristãos. Quanto à minha situação,
Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Feche seus olhos e vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós dependemos de Ti. Precisamos. Eu preciso. Todos que vão ouvir precisam. Por isso, vem, ó Deus, e nos ajuda, como tens feito durante todo este culto. Faz, ó Deus, que nós entendamos Tua palavra, que ela brote em nossos corações, que ela nos transforme, que ela nos conforme à imagem de Cristo. Esse é o nosso pedido de ajuda, com a certeza de que o Senhor responderá. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já tinha lido essa saudação final com atenção? Nós costumamos pensar que as saudações finais das cartas têm pouco conteúdo útil para nós. Mas pensando assim, nós vamos deixar escapar muitas aplicações que são úteis para a nossa caminhada cristã e que são de situações específicas da nossa vida. E vão nos abençoar de formas inesperadas. Eu creio que isso vai acontecer hoje, a partir da exposição desse texto, dessas saudações finais da carta de Paulo aos Colossenses. Porque aqui, Paulo fala da situação difícil em que ele está e menciona uma longa lista de companheiros de ministério. São amigos que ele cita com riqueza de particularidades. A figura principal aqui é a de Epáfras, é a que melhor explica a situação de Paulo. Devido aos problemas na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, ele vai em direção a Paulo. Paulo está em Roma e Paulo está preso. Epáfras, buscando esse criminoso da fé, também fica preso. Por isso, agora os dois estão na cadeia. E ele comunica a Paulo aquilo que a igreja está vivendo, as dificuldades, os desafios, as lutas. E então Paulo escreve uma carta para ajudar, para doutrinar, para fortalecer os colossenses. E esse encerramento da carta aos Colossenses mostra, irmãos, como Paulo era relacional, como Paulo dava importância aos seus relacionamentos, aqueles que caminhavam com ele, a disposição de Paulo para a amizade. Vale relembrar, irmãos, Paulo estava preso enquanto escrevia essa carta.
mas nós sabemos agora que ele não estava sozinho. O apóstolo cita pessoas que são importantes para ele, e ele deseja que não apenas os leitores e ouvintes dessa carta saibam disso, mas também dê importância a essas pessoas. Paulo quer que aqueles que vão receber a carta se importem com essas pessoas, tanto quanto ele se importa. E ele mostra que a caminhada cristã, irmãos, não é isolada, não é solitária, mas é compartilhada. Ela não é feita de uma carreira solo, mas feita de trabalho em equipe. Nós vamos entender hoje que a missão cristã é realizada em comunidade. Essa é a nossa proposição a partir desse texto. A missão cristã é realizada em comunidade. Não é sozinho. Você não vai fazer sozinho a missão que Deus deu a você. Você vai fazer com seus irmãos. Do contrário, você não vai fazer. E é isso que nós vamos entender a partir desse texto. Nós vamos meditar a partir disso, nos perguntando como é que nós podemos aprofundar a vida em comunidade. Como é que nós podemos aprofundar a nossa vida com a igreja e experimentar dessa comunidade. E, em primeiro lugar, nós vamos entender que é fortalecendo uns aos outros. Fortalecendo o coração dos irmãos. Nos versículos 7 ao 9. Volte aí os seus olhos para esse texto. Quanto à minha situação, Paulo diz, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Irmãos, está aí a sugestão de nome, caso você venha a ter um outro filho, um rapaz, Tíquico. Está aí Maicon e Thaís, que ainda não sabem o sexo do bebê. Né? Pode vir aí um Tíquico para a nossa igreja. Irmãos, Tíquico é um precioso irmão de Paulo, que está sendo enviado de Roma para Colossos. E ele está sendo enviado com uma missão. Parece até aqueles soldados. Né? Ele precisa, irmãos, trazer informações para aqueles irmãos acerca de como Paulo está. Ele é responsável também, não apenas de levar essas informações, mas de levar a própria carta dos Colossenses. A carta que está no cânon bíblico, no Novo Testamento, foi transportada de Roma a Colossos por Tíquico. E 2000 anos depois, está aqui, nas suas mãos. Tíquico, portanto, tinha uma missão importante, indispensável, usada por Deus, para que essa carta chegasse ao seu destino. E dar informações sobre um prisioneiro, naquela época, era algo muito perigoso. Por isso, não pense que Tíquico tinha apenas que fazer uma viagem de Roma a Colossos. Ele tinha que levar uma viagem para dar informações sobre um prisioneiro, alguém que foi apreendido pelo Império Romano, porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo. Essa missão não é para qualquer um, não. E Paulo escolhe alguém perfeito para cumprir essa missão. Tíquico é citado em Atos, capítulo 20, versículo 4, como alguém que estava presente na equipe de Paulo, que foi com Paulo para Jerusalém. Você lembra disso? Paulo estava em Éfeso, se despede dos presbíteros de Éfeso, eles choram. É um momento emocionante lá em Atos 19. E em Atos 20, Paulo chega em Jerusalém. Essa missão difícil de ir até Jerusalém envolvia companheiros dele. E ele vai com Tíquico, alguém que também foi enviado a Éfeso. Em 2 Timóteo 4,12, é isso que nós vemos. Tíquico era alguém que era um enviado de Paulo às igrejas. Ele era um servo disposto, um servo corajoso, um servo confiável. Ele era um irmão amado, segundo Paulo, no versículo 7. Um fiel ministro e um conservo, um servo junto de Paulo no Senhor Jesus, um cooperador. Ele iria dar essas notícias sobre Paulo que não estavam na carta, porque imagina se ele é pego no meio do caminho.
essa carta é desviada do seu caminho e eles ficam tendo informações sobre aquele prisioneiro, Paulo, o apóstolo dos gentios. Essas informações não estão na carta, mas elas estão na mente de Tíquico, que vai levá-las oralmente para aquelas igrejas. Ele vai também levar um bom ânimo da parte do apóstolo. Ele vai levar encorajamento. Porque a notícia da prisão de Paulo, e lembre, de Epáfras, que era obreiro lá e não tinha voltado ainda, também estava deixando os corações apreensivos. Epáfras tinha viajado atrás de Paulo, mas não tinha voltado, porque também foi preso. Os irmãos deviam estar muito ansiosos, muito preocupados, e talvez até com medo de continuar fazendo seus cultos, porque vai que todo mundo também seria preso. Por causa disso, Tíquico é aquele que é responsável por enviar as palavras que Paulo escreveu do seu coração para aquela igreja. E também trazer notícias para dizer, para Tíquico dizer, Paulo está bem, Epáfras está preso, mas está bem, eles estão orando, eles estão firmes no Senhor. Tíquico tinha essa boa missão de fortalecer os colossenses, irmãos. Afinal, esse incentivo à perseverança cristã está em toda a carta de Colossenses. Lá no começo mesmo ele diz que o evangelho está frutificando e crescendo em toda parte, mesmo que Paulo esteja preso. O evangelho não fica preso. O evangelho não fica aprisionado. E os colossenses estão livres e devem continuar cumprindo a missão, cumprindo a obra missionária. Esse é um grande encorajamento para aqueles irmãos. E junto com Tíquico, nós vemos no versículo 9, tem um outro irmão. Está aí, uma outra sugestão de nome, já que você pode não gostar de Tíquico. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo é o parceiro de Tíquico. É o Scofield, do Blake, lá do filme 1917. Os dois juntos precisam cruzar longas distâncias, sem serem encontrados, sem serem descobertos, sem que ninguém possa descobrir para onde eles estão indo e quais informações eles estão levando. Território inimigo é perigoso. E alguém muito esperto foi enviado com Tíquico, irmãos. Onésimo também não é qualquer um, não. Ele é um enviado para completar essa pequena comitiva, porque, na verdade, ele era um escravo fugitivo da casa de Filemon. Eles precisam resolver a situação da igreja, que é dar as notícias acerca de Paulo e entregar a carta, e também resolver a situação pessoal entre Onésimo e Filemon. Você deve conhecer a carta que Paulo escreve a Filemon. É a menor de todas as cartas paulinas que estão no Novo Testamento. E ele escreve essa carta direcionada a um homem, diferente das outras, exceto as cartas de Timóteo e Tito. Essa carta que Paulo escreve a Filemon é exatamente para tratar acerca da situação de Onésimo. Ele era um escravo de Filemon, que não queria mais ser escravo, e fugiu. Ele meteu o pé, foi embora em busca de liberdade, se rebelou. E por isso, é claro, ele foi preso, porque o escravo tem dono, ele tem senhor, ele não pode fugir. Ele foi preso. Só que ele foi preso e ficou ao lado de quem, gente? De Paulo. E ao ficar preso ao lado de Paulo, ele ouviu acerca da libertação que os escravos do pecado podem receber em Cristo Jesus. Onésimo creu no Evangelho. E agora, ele não é somente um escravo fugido, ele é também um irmão de Filemon. Um irmão daquela igreja, porque Filemon é da igreja de Colossos. Agora, Onésimo vai voltar para a casa do seu senhor, vai voltar para a igreja que o seu senhor faz parte, e ele deve ser recebido como irmão. É isso que Paulo diz a Filemon. Ele chega a dizer o seguinte: se ele estiver devendo alguma coisa a você, eu vou pagar, mas receba esse irmão, porque eu atesto que ele se converteu a Cristo Jesus. Por isso, Onésimo vai junto com Tíquico. Ora, se ele fugiu, ele é um bom fujão.
Ele é alguém esperto, é alguém que consegue escapar até certo ponto. Então é alguém que consegue voltar para casa. E por isso Onésimo e Tíquico vão juntos para Colossos, para que ele possa também servir ao Senhor na igreja local. Como explica o reverendo Hernandes Dias Lopes, se o escravo fugiu em busca de liberdade, ele foi capturado por Cristo. E agora retorna à igreja. Deve ser recebido por todos como um irmão amado e fiel. É assim que Paulo descreve Onésimo no versículo 9. Estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Lembrem disso. Ele é da igreja de vocês. Ele era um fugitivo, mas agora ele pode ser recebido porque Cristo o salvou. Então eu pergunto a você, quem são aqueles que fortalecem o teu coração? Quem são aqueles que te trazem boas novas? Quem são aqueles que trazem boas notícias para a tua vida? Você precisa deles. Você precisa de alguém que te traga boas notícias. Você precisa de alguém que fortalece o teu coração. Nós precisamos andar com pessoas que nos fortalecem por meio de palavras. Porque as circunstâncias da vida, irmãos, podem nos paralisar, podem nos desanimar, podem nos entristecer, podem nos decepcionar. Paulo estava preso, mas ele contava com irmãos que o fortaleciam. E ele envia 2 deles, para que eles também fortaleçam o coração dos colossenses. E nós também devemos ser propagadores de boas notícias. Aqueles que renovam a alegria dos que estão cansados. Provérbios 25, 25 nos diz que como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Agora lembre, os mensageiros são importantes, mas a mensagem é muito mais importante. A mensagem a ser comunicada é infinitamente superior, é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos daqueles que nos trazem a melhor de todas as notícias, o Evangelho. Nós precisamos andar por meio de território inimigo, junto com aqueles que nos lembram quem é Cristo, que nos lembram o que Cristo fez por nós. Porque eu não sei você, mas eu costumo esquecer. Eu tenho esse problema. Não sei se é um problema de memória, ou talvez seja um problema de pecado. Mas eu costumo esquecer do que Cristo fez por mim. E eu preciso daqueles que vão me lembrar. Talvez você também seja assim. Por isso é necessário andar com gente que tem a palavra de Deus nos lábios, na ponta da língua. Gente que vai nos falar de Cristo, nos lembrar das promessas do Senhor, que vai nos exortar amorosamente. Mas também é necessário que nós sejamos essas pessoas para outros. É projeto de Deus, irmãos, que nós sejamos instrumentos de santificação para os nossos irmãos. É o pastor Paul Tripp, no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que diz que Deus transforma a vida das pessoas quando as pessoas levam a sua palavra aos outros. A combinação de uma verdade poderosa envolvida em um amor de alto sacrifício é algo que Deus usa para transformar vidas. Sim, ser um mensageiro das boas novas também transforma as nossas vidas. Falar de Cristo também nos melhora, também nos santifica, também alegra o nosso coração. Nós precisamos ouvir dele, mas também precisamos falar dele uns aos outros. Por isso, Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. E eu quero te lembrar uma coisa. A igreja não é uma classe de estudo. Você não precisa ser o mais letrado para lembrar ao seu irmão que está sofrendo que Cristo é o seu Salvador. A igreja também não é um grupo de amigos. Nós não fazemos uma terapia coletiva todos os domingos aqui, nem nos encontros de pequenos grupos, nem nos encontros da juventude e nem em qualquer outro encontro. Não é grupo de terapia coletiva. Nós não ficamos aqui para desabafar uns aos outros e passar por isso. Nós estamos contando uns com os outros para que Cristo nos santifique.
E ele faz isso por meio da comunhão. Ele faz isso por meio dos irmãos. Ele faz isso por meio da convivência, da presença. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. É um corpo vivo. E os membros uns dos outros são usados como instrumentos para santificar uns aos outros. Aí você diz, mas Natan, mas pastor, mais presbítero, mas eu sou muito fraco, eu sou um pecador muito grande, eu não tenho nada a entregar para outro. Meu irmão, você sabe quem é melhor do que você aqui, nesse lugar? Você consegue olhar para o lado e ver alguém melhor do que você? Talvez na sua pecaminosidade você diga que sim, mas não tem não. Melhor do que todos nós é Cristo. E é Ele que colocou você aqui, ao lado de outros pecadores. Ele quis fazer assim. Não fui eu, nem foi você. Ele colocou você ao lado de pecadores. E são os pecadores, instrumentos usados por Ele para nos santificar. Até que nós cheguemos à estatura de homem perfeito. Até que nós nos pareçamos com Cristo. É assim que funciona a igreja, meu irmão. Por isso que ela é sobrenatural. Por isso que ela não é classe de estudo. Ela não depende de quem sabe mais, simplesmente. De quem leu mais. Ou ela também não depende de quem é mais capaz. Quem nos capacita é o Senhor. Agora nós precisamos ir e fazer. E não nos esconder. Não ficar em casa. Por isso, quando o teu líder de PG marcar a reunião do PG, diga, eu vou, ou diga, pelo menos, eu não vou, mas eu vou na outra. Mas diga, apareça, comente, participe, se envolva. Quando nós falarmos, vai ter tal coisa na igreja, diga, eu posso ir, eu não posso ir. Mas dê as caras. Isso é a igreja. Não, a gente não espera a perfeição de você, não. A gente não espera que você seja eloquente. A gente não espera que você seja o melhor orador. A gente não espera que você ore com toda a segurança do mundo. Às vezes dá vergonha de orar em público. Às vezes dá vergonha de compartilhar algo do coração. Às vezes dá vergonha de querer ler um texto bíblico. Mas faça com vergonha. Faça, mesmo com medo de errar. Faça, isso é a igreja. Isso é a igreja. Eu sei que são pecadores. Pode ser que alguém aponte e diga algo que você fez errado. Lide com isso, meu irmão. Eu também tenho que lidar com isso. Eu também vou falhar. Talvez eu falhe todas as vezes que eu subir no púlpito para pregar. Mas eu vou parar de fazer por causa disso? Eu vou me esconder na minha casa e vou mandar outra pessoa fazer? Não posso. E você também não. Nós somos chamados a servir o Senhor com todas as limitações que Ele nos deu. E de alguma forma, irmãos, de alguma forma, a glória sobra só para Ele. De alguma forma, Ele é glorificado em meio aos fracassos da gente. Em meio às fraquezas da gente. Ele é glorificado e Ele quis que fosse assim. Ele poderia ter chamado só psicólogos profissionais, mas Ele só botou Duda. Tem outro psicólogo aqui, eu não estou lembrado? Ele poderia ter chamado grandes oradores, mas Ele só botou Neto. Grandes compositores, mas Ele só botou Neto. Ele poderia ter chamado homens que resolvem as coisas rápidos, mas Ele só botou Veto. E Everton, né? Que não está aqui hoje. Talvez, irmãos, é isso que Deus quer. Glorificar o seu nome por meio de pessoas fracas, simples, normais. Para que a glória seja somente dEle. Para que o mundo olhe para nós e veja. Como é que eles conseguem fazer isso? Acho que é porque Cristo está com eles. Que seja assim, irmãos. Que nós fortaleçamos uns aos outros. Servindo uns aos outros. Para a glória de Deus. Essa é a primeira forma de aprofundar a vida em comunidade. Fortalecendo uns aos outros. E agora nós vamos ver a segunda forma. Sendo companheiros uns dos outros. Versículos 10 e 11. Esse primeiro ponto foi mais rápido, tá? Os próximos 3 vão ser menores. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé.
A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Irmãos, quando Paulo diz companheiros que são da circuncisão, ele está falando de judeus. Paulo é um judeu e esses são os únicos judeus que cooperam com ele. Ele cita esses três, Aristarco, Marcos e Jesus, que não é o Salvador, é um outro Jesus, é alguém com o mesmo nome. Também não é Jorge Jesus, que eu gosto muito. Mas, irmãos, Paulo envia saudações desses companheiros de prisão. É assim que eles são chamados por Paulo. E o primeiro citado é Aristarco. É um amigo no sofrimento. É o seu companheiro de prisão. Ele diz, Aristarco que está preso comigo. Ficou lá, compartilhando a aflição, compartilhando as algemas, as feridas, a fome, o frio. Esse é o seu companheiro. É aquele que está perto dele e que também está mandando saudações. E o outro companheiro é Marcos. E ele acrescenta, é o primo de Barnabé. E ele diz algo assim, ele diz, a respeito dele, vocês já receberam instruções. E se ele for até aí, recebam-no bem. Talvez Marcos seja solto um dia. E ele pode visitar os colossenses. E se ele for até lá, ele deve ser bem recebido. Irmãos, por que Paulo faz essa orientação? Por que ele faz esse acréscimo acerca de Marcos, de João Marcos, o seu nome? Ele é o autor do Evangelho, o segundo Evangelho do Novo Testamento. É o mais antigo, o primeiro a ser escrito. É o Evangelho de Marcos. Ele é o autor desse Evangelho. E ele cita isso, irmãos, porque existe uma história que ficou muito conhecida, um evento triste, mas que aconteceu e se espalhou no meio da igreja primitiva. Em Atos 12, 25, você vê isso. Paulo e Barnabé o incluem João Marcos na sua equipe missionária. Mas em um determinado momento, Marcos o abandona. Não sabemos por quê. Talvez ele tenha desanimado. Talvez ele tenha sentido, não, isso não é para mim. Não sabemos, mas ele abandona a equipe. E Barnabé deseja reintegrar Marcos à equipe depois. Porém, Paulo discorda completamente disso. E eles não chegam a um acordo. Simplesmente Paulo vai para um lado e Barnabé vai para outro. Paulo arruma outro parceiro, Silas. E Barnabé segue com Marcos na caminhada missionária. No entanto, irmãos, pelo que nós lemos aqui, Paulo e Marcos se reconciliaram, veja só. Paulo tinha dito, eu não vou se Marcos for. Com você eu não vou. E agora, eles compartilham as cadeias. Eles estão juntos na prisão. E ele recomenda algo à igreja dos Colossenses. Ele diz, se ele for aí, recebam-no bem, porque vocês já receberam instruções a seu respeito. Quais instruções? Não temos isso claro aqui. Mas uma vez que eles se reconciliaram, nós já entendemos que o irmão que pecou e foi disciplinado já foi restaurado. E a igreja agora pode recebê-lo bem. Esse irmão, que era um desistente, era um desertor no meio da guerra por Cristo, estava de volta, reincorporado ao batalhão. Ele havia pecado, ele fez besteira, mas agora ele está junto de Paulo. Talvez Paulo tenha demorado mais a ter misericórdia em relação a ele do que Barnabé. Mas isso, irmãos, é o de menos. O que nos importa aqui é que Paulo e Marcos são bons amigos, são companheiros de prisão. Marcos foi o pivô de uma separação que impactou a igreja primitiva e as missões cristãs. Mas agora Marcos é o amigo de Paulo, é um companheiro de prisão e está servindo como parte da equipe missionária de Paulo. Em 2 Timóteo 4,12, Paulo diz, Marcos me é muito útil para o ministério. Não resta dúvidas, irmãos, do perdão que ocorreu entre eles e que Marcos se recuperou da falha que um dia ele cometeu. E aplicando isso aos nossos corações,
fica muito claro o que nós aprendemos a partir desse texto. Nós precisamos de amigos em Cristo. Amigos para compartilhar nossas vidas. Seja alegria, seja tristeza. E para compartilhar também das vidas deles conosco. Ser parte, irmãos, do povo de Deus é assumir que as dores e as alegrias dos meus irmãos também são minhas. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12, 15. Porque um crente, irmãos, pode falhar no intercurso da sua missão, da sua caminhada. E ele também pode se recuperar. Todos nós estamos suscetíveis a isso. A reconciliação faz parte da vida cristã. Se reconciliar uns com os outros é algo que precisa estar presente, latente na vida cristã, todos os dias. Porque pessoas falharão e elas precisam ser admoestadas, disciplinadas e também perdoadas quando elas se arrependem. Como é que nós reagimos, irmãos, ao saber do pecado de um irmão? O que é que nós fazemos quando nós ficamos sabendo que fulano de tal pecou, fulano de tal caiu? Nós criticamos e condenamos ou nós oferecemos misericórdia? Oramos por ele. Temos compaixão do irmão que pecou. A primeira opção, a de criticar e condenar, é farisaísmo. Mas a segunda é a verdadeira comunhão cristã. É ela que nós devemos praticar. Paulo pode ter demorado um pouco a perdoar Marcos, mas ele perdoou. E nós temos isso claramente. Inclusive, a partir disso, eu compreendo também que Paulo e Barnabé se reconciliaram. Podem ter seguido os caminhos diferentes na missão, mas eles se reconciliaram. A amizade é um tema negligenciado nos púlpitos e na vida cristã, não é? Muito se fala em trabalho ministerial, mas pouco se fala na amizade ministerial. Talvez agora nós estejamos a começar a falar sobre amizade na igreja, a falar sobre os relacionamentos de amizade e da importância deles. C.S. Lewis, o filósofo cristão que escreveu as Crônicas de Nárnia, disse que a amizade é o menos natural dos amores, porque ele não envolve laços sanguíneos, também não envolve desejo sexual. A amizade é a recompensa daqueles que têm algo a compartilhar um com o outro. Foi isso que ele disse. E ele disse mais, ele disse que a amizade é desnecessária. Assim como a filosofia é desnecessária, a arte é desnecessária e o próprio Deus, porque Deus não precisa de nada. Porque a amizade não tem valor de sobrevivência. Ao contrário, ela é uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Todos nós precisamos de amigos e precisamos aprender a sermos bons amigos. Eu preciso ser um amigo melhor para os meus amigos e você também precisa ser um amigo melhor para os seus amigos. E Cristo ama as amizades. Cristo tinha bons amigos, lembra disso? Pedro, Tiago e João, tão bons que ele levou esses três a um monte e se manifestou a eles em glória. Só eles três viram a transfiguração do Filho de Deus, antes de todos. E depois disso, o que é que eles fizeram? Seguiram a Cristo até o fim. Foram orar com ele no Getsêmane. Eles dormiram, enquanto o mestre sofria. E por 3 vezes ele disse, vocês não podem vigiar comigo? Bons amigos eram Pedro, Tiago e João. Não tão bons assim, mas o mestre continuou a confiar neles. E deu a eles uma missão. A missão de começar e de espalhar o Evangelho por todas as nações. O Evangelho que chegou até a nós, por meio dos bons amigos de Cristo. A amizade, irmãos, ministra o Evangelho. E às vezes as amizades surgem nos momentos mais difíceis da vida. Paulo fez amigos, mesmo atrás das grades, e nós? Nós somos bons amigos para os nossos amigos que estão sofrendo? Reflita acerca disso, irmão, e lembre-se, a amizade cristã faz parte do ministério. A primeira forma de aprofundar a nossa vida em comunidade é fortalecendo uns aos outros. A segunda é sendo companheiros uns dos outros, sendo bons amigos. E agora vamos ver a terceira, batalhando pela igreja. Colossenses 4, do 12 ao 16.
Graças a Deus não tem ninguém dormindo, nem me parece que ninguém está entediado, então eu posso continuar. Mas eu vou continuar correndo, irmãos. Epáfras, versículo 12, que é da igreja de vocês, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam. Desculpa, errei aqui. É capítulo 12, versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Paulo não para de dar sugestões de nomes de filhos, irmãos, a vocês. Agora, Epáfras é mais um deles. Ele é o responsável pelas igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Eram 3 cidades muito próximas, na mesma região. E além disso, ele era natural de Colossos e era o pastor dessa igreja. Nós vemos isso em Colossenses 1:7. Ao vir até Paulo e relatar o crescimento da igreja e as ameaças que a igreja enfrenta, ele foi preso, como você já sabe. E o testemunho de Epáfras é dado pelo apóstolo, porque apenas ele, Epáfras e Timóteo, são chamados por Paulo de servo de Cristo Jesus. Em todas as cartas que Paulo escreveu e estão no Novo Testamento, apenas Timóteo e Epáfras são descritos dessa forma. Servo de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz aqui de Epáfras. Ele é um servo de Cristo Jesus. E ele está sempre lutando por vocês em oração. Paulo descreve Epáfras como também um intercessor. É alguém que ora constantemente pela igreja. Ele ora sempre e de forma sacrificial, lutando. Esse termo, irmãos, que Paulo usa aqui, lutando em oração, é o mesmo termo que Lucas usa quando descreve a luta de Cristo no Getsêmani, quando ele agoniza em oração ao ponto de suar sangue. Essa é a maneira com que Epáfras ora. Ele ora agonizando pelo seu povo. Ele ora desesperadamente pelo seu povo. Deve ser muito bom saber que o seu pastor ora assim por você. E é isso que os colossenses estão sabendo aqui. Esse pastor ora, e ora intensamente pelas suas ovelhas. E isso, irmãos, dá enorme relevância ao assunto das orações de Epáfras. Paulo diz, pelo que Epáfras ora? Ele está orando para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ele ora por maturidade espiritual. Ele ora para que o povo entenda o Evangelho. Ele ora para que o povo continue crescendo em santidade e em conhecimento de Deus. Esse é o assunto da oração desse pastor. E é possível conhecer a Deus por meio de Cristo. Epáfras sabe tanto disso. Paulo sabe tanto disso, que eles oram intensamente para que isso se realize nas vidas dos colossenses. Em resumo, irmãos, tudo que é necessário para conhecer a Deus está em Cristo. E aqueles que se aprofundam em receber mais de Cristo, crescem espiritualmente, amadurecem na caminhada cristã. E aí ele segue, dizendo no versículo 14, que o médico amado, Lucas, aquele Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, é um fiel companheiro de Paulo e também está mandando saudações. Paulo está preso junto de 2 dos autores dos evangelhos. Metade dos autores dos evangelhos está na cadeia com Paulo, Marcos
e Lucas, o médico amado. E também outro irmão manda saudações. Seu nome é Demas. E ele é citado apenas aqui. Em 2 Timóteo 4,10, Demas é razão de um desgosto muito grande a Paulo. Porque é Demas que abandona Paulo porque amou o mundo. Ele diz, Demas, amando este mundo, me abandonou. O mundanismo ainda estava presente no coração de Demas, mesmo sendo parte da equipe missionária. E seguindo em frente, o pedido é que os colossenses saúdem os laodicenses. E no versículo 16, Paulo ordena um intercâmbio entre as cartas. Esta carta deve ser lida lá, e a carta que eu escrevi para eles deve ser lida aqui. O alvo é a comunhão, aproveitando a proximidade entre eles. E ele manda saudações para Ninfa, a irmã que recebe uma igreja em sua casa. Irmãos, é muito comum ter uma preocupação individualista com o nosso crescimento na fé, ou com o progresso da nossa igreja local. Mas entender que nós somos uma comunidade nos leva a também buscar o progresso de todo o corpo, que nos leva a orar. Orar uns pelos outros é um dever cristão. Nós devemos insistir que os nossos irmãos se envolvam com a igreja e sejam presentes aqui, porque se ele não crescer, eu também não cresço. Ninguém cresce sozinho. A igreja cresce junta. Todos damos frutos juntos. E por isso Paulo incentiva que essas igrejas se conectem e que esses irmãos se conectem. Porque as igrejas do Senhor Jesus, que são igrejas locais em diferentes lugares, devem se conectar e crescer juntas. A maturidade cristã vem também de compreender isso, irmãos. Não adianta recorrer a métodos humanos e carnais para conhecer a Deus ou para fazer as igrejas crescerem. Nós não estamos aqui pregando um evangelho mercantilista, um evangelho pragmático, visando meros resultados para o crescimento numérico da nossa igreja. Nós estamos aqui ministrando santificação aos corações por meio do evangelho de Cristo. Nós não vamos abraçar os projetos que visam crescimento numérico da igreja pelo simples fato de ter números grandes a apresentar ao mundo. Nosso trabalho é com o Senhor. É a Ele que nós devemos agradar. E nós vamos fazer isso segundo Sua palavra. Trabalhando juntos. Servindo juntos. Insistindo juntos. O fato, irmãos, de uma irmã chamada Ninfa reunir uma igreja em sua casa, deveria nos fazer refletir, não é? Era uma irmã hospitaleira. E essa citação de Ninfa, como aponta Calvino, nos ensina que nós devemos formar nossas casas como pequenas igrejas. Nossas casas devem ser pequenas igrejas, onde o temor do Senhor é vivo, onde o Senhor é amado, e onde aqueles que entram também se encontram com o Senhor. Não é citado aqui se Ninfa, essa irmã, era casada ou não, se tinha filhos ou não. Mas o fato é que nas cartas apostólicas, várias mulheres são citadas como hospedeiras de crentes e até mesmo de igrejas, cooperadoras na missão. E o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus chama todos para batalhar pela sua igreja, independentemente de sexo, de idade, de condição social. Você foi chamado a servir o Senhor, assim como essa irmã, Ninfa. Não temos detalhes. O que nós sabemos, uma igreja se reúne na casa dela. Ninfa certamente já está com o Senhor, 2000 anos depois que essa carta foi escrita. Mas o seu nome é lembrado ao longo da história da igreja cristã, porque ele está registrado pelo apóstolo Paulo nessa carta e inspirado pelo Espírito Santo para estar aqui. Ela queria isso? Provavelmente não. O fato é, ela recebia uma igreja em sua casa. E a sua casa recebe a igreja dentro dela também? Que isso, irmãos, alegre o nosso coração e nos lembre do privilégio
que é fazer parte do corpo de Cristo e ter a igreja em nosso lar e fazer do nosso lar uma pequena igreja. Amém, irmãos? Vamos partir para o final dessa meditação acerca do trabalho em equipe da igreja cristã. Porque nós vimos a primeira forma de aprofundar nossa vida em comunidade é fortalecendo uns aos outros. Você lembra ou já esqueceu? A segunda forma, irmãos, é sendo companheiros uns dos outros, sendo bons amigos. A terceira forma, batalhando, lutando pela igreja, em oração e em serviço. E para terminar, a quarta forma, incentivando ao ministério. Versículos 17 e 18. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Irmãos, o último a ser citado aqui é Arquipo. Epáfras conhecia as limitações desse irmão Arquipo. Foi ele que informou a Paulo acerca desse irmão. Nós inferimos desse texto aqui que ele havia trazido a informação a Paulo de que Arquipo precisava de incentivo. Lembre-se, essa é uma carta direcionada a Colossos, mas ela ia ser lida também em Laodiceia e muito provavelmente em Hierápolis, as cidades aproximadas, onde também haviam igrejas. Arquipo certamente era obreiro de alguma dessas igrejas, provavelmente em Colossenses, em Colossos. E em vez de Paulo mesmo dizer, Arquipo, cuide do ministério que você recebeu. Arquipo, atente para o ministério que você recebeu. Não é Paulo que diz. Ele diz para a igreja dizer, digam a Arquipo. Ele ordena que a igreja é quem deve dizer isso ao obreiro. Esse obreiro precisa de encorajamento. Cumpra bem sua tarefa, Arquipo. Mas não é Paulo que diz, é a igreja que deve dizer. Provavelmente Arquipo não estava fazendo um bom trabalho, ou estava falhando em alguma coisa, ou era muito inseguro, ou estava desanimado por causa de tudo isso. E quem devia lhe incentivar era a igreja. Paulo não escreve uma carta a Arquipo, e Paulo não direciona a sua palavra direto para Arquipo. Ele direciona a igreja. Digam a Arquipo, cuide do seu ministério, meu irmão. Cumpra bem a sua tarefa, meu irmão. E por fim, Paulo faz uma saudação de próprio punho. Você lembra disso? As cartas naquela época não eram escritas pelo próprio autor. O autor ditava e alguém escrevia. Esse escrivão, ou chamado de amanuense, era quem escrevia a carta. Mas Paulo fez questão de escrever a saudação com suas próprias mãos. A saudação é de próprio punho. Irmãos, ele está dizendo, eu ainda consigo escrever. Eu tenho forças para escrever, para segurar a pena. Eu estou preso. Eu posso até estar doente, eu posso até estar fraco, mas eu consigo escrever a vocês a minha saudação. Porque lembre-se das minhas algemas. Eu estou algemado. O evangelho não está. Eu ainda estou de pé, mesmo preso. Poucas palavras dizem muitas coisas. E assim Paulo encerra a carta que ele escreveu aos Colossenses, dizendo que a graça esteja com vocês, ministrando essa bênção aos seus corações. Irmãos, o crente precisa ser disposto a aprender e ser incentivado. É o caso de Arquipo, mas também é o nosso caso. Nós precisamos de diligência no nosso serviço, de diligência no exercício dos nossos dons, no servir ao Senhor em algo tão valioso que Ele nos deu. Mas nós precisamos ser incentivados. Nós não precisamos ser incentivados porque isso é bonitinho, porque são palavras positivas. Nós precisamos ser incentivados porque nós somos pecadores. Cumprir a missão não é fácil. A coisa mais fácil é pensar em nós mesmos e não no Senhor. É dedicar o nosso tempo a cuidar do que é nosso projeto e não do projeto de Deus, que é a igreja.
Por isso, a nossa tendência sempre é colocar a igreja em terceiro, quarto ou quinto plano. Sempre em último lugar. Sempre como algo pouco importante. Ou algo que outro pode fazer. E é por isso que nós precisamos de incentivo. Nós precisamos que a própria igreja, que entre nós haja uma cultura de incentivar uns aos outros a cumprir o ministério. Nós falhamos, nós somos fracos. E o que nós precisamos fazer uns com os outros é dizer. Dizer. Paulo disse, digam a Arquipo. E nós temos que dizer uns aos outros. Gastar tempo. Cansar para dizer um ao outro. Cumpre teu ministério, meu irmão. O ministério que Deus pôs em tuas mãos. Faz bem feito para a glória de Deus. Faz com dedicação para a glória de Deus. Não tenha medo. Cumpre o que Deus quer de você. Ele vai te usar. Nós temos que dizer. Faz parte da vida cristã. Dizer, incentivar e reconhecer que a gente precisa de incentivo. Reconhecer que a gente precisa das palavras dos nossos irmãos. A gente precisa mesmo. Como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Romanos 12:10. E por vezes, nós temos dificuldade de simplesmente reconhecer as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Nós temos dificuldade de elogiar, de simplesmente incentivar, motivar, encorajar. E todos nós precisamos disso. Eu preciso, você precisa. Que café delicioso que a irmã Ana fez e trouxe na quarta-feira. Que delícia aquele brownie que Larissa preparou e trouxe para nós. Que bênção a nova canção de Neto. Que maravilha o estudo que Veto deu no PG. Que bênção é ouvir este sermão do presbítero Natan. Todos nós precisamos, irmãos, compartilhar palavras de incentivo, porque todos nós estamos crescendo na caminhada cristã. Nós não somos os servos ideais, não somos, mas nós somos os servos que Deus escolheu. Podemos impedir que Deus escolha alguém? Podemos impedir que Deus chame alguém para servir? Não! A escola bíblica de férias não teria ocorrido se não fosse o empenho de Stephanie, de Marta, de Micael, de Letícia, de Veto e de todos os outros irmãos que de alguma forma contribuíram, estavam aqui, preparando esse lugar. Mas a escola bíblica de férias já passou, foi ontem. Temos outras coisas a fazer. Temos mais trabalho a realizar. Temos mais encontros de PGs. Temos mais discipulado a fazer todos os dias. Nós somos seguidores de Cristo todos os dias. E não somente nos eventos. E não somente aos domingos. Nós somos seguidores de Cristo integralmente em nossas vidas. E seguidores de Cristo precisam de ajuda. O que Cristo fez com seus amigos que dormiram enquanto ele orava? Ele disse: vocês não são capazes de vigiar comigo? Ele disse, em um coração partido, decepcionado com seus amigos, mas não desistiu deles, não desistiu da igreja. Mais à frente ele olha para Pedro e diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, pastoreia os meus cordeiros. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele incentiva o cara que dormiu enquanto ele orava. Ele não desiste da igreja. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim, nem de você. Ah, irmão, se dependesse de minha própria força. Se dependesse da sua força. Se fosse para a gente desistir, a gente já teria desistido. Se fosse para a gente abandonar o barco e pular, como Jonas, a gente já teria feito isso. Talvez você já tenha até tentado fazer. Eu já tentei. Aí Deus manda o quê? Uma rede de pesca. Ele manda um peixe que nos engole. Nos deixa 3 dias de jejum. Porque não tem o que comer dentro da barriga de um peixe, a não ser o que o peixe já comeu, a gente mesmo.
3 dias de jejum e um clamor dizendo do Senhor é a salvação. E então o peixe nos vomita. E a gente vai e prega o Evangelho. Essa é a missão que Ele colocou nas tuas mãos e nas minhas mãos. Esta é a missão, irmãos, de pregar o Evangelho. Esta é a missão de discipular uns aos outros. Esse é o trabalho em equipe da igreja. A sua igreja não deve ser perfeita. A sua igreja talvez não chegou até onde você gostaria de chegar. Você talvez não tenha chegado até onde você gostaria de chegar. Mas quem vai nos levar não é o presbítero Natan, nem essa igreja. Quem vai nos levar até lá é Cristo Jesus. Ele há de cumprir a boa obra que Ele começou em nós. Esta é a promessa que o Senhor nos dá. Ele vai concluir essa obra. E é por isso que nós continuamos. É por isso que nós lutamos pela igreja. E é por isso que nós investimos na comunidade. Não conte comigo para desistir dessa igreja. Não conte comigo para desistir da igreja. Na verdade, vocês vão ter que me aguentar por muito tempo ainda. Esses sermões longos e cansativos talvez melhorem ao longo dos anos. Ore por mim. Mas sirva ao Senhor você também. Caminhe com o Senhor você que é pobre e fraco. E Ele vai acrescentar à sua vida aquilo que você precisa. Se algo há em mim que pode te abençoar, vem de Cristo, não de mim. E se há algo em tua vida que pode abençoar a mim ou aos teus irmãos, vem de Cristo e não de você. Por isso não se afaste, não se distancie dele e também não tema, nem se acovarde. Continue a servir, continue a insistir, continue a investir e o Senhor te fortalecerá. Cristo morreu por nós. Ele morreu por esta igreja. Ele morreu por cada um que Ele escolheu. Por cada um que Ele chamou até aqui. Por cada um que tem certeza desta salvação. Irmãos, Ele não vai desistir de nós. Ele ressuscitou e está à direita de Deus, a interceder por nós e a entregar em nossas mãos aquilo que Ele mesmo poderia fazer. Mas Ele quis nos usar. Ele quis usar você e eu. Por quê? Pergunte a Ele, meu irmão. Mas não tente descobrir, não. Apenas siga. Apenas obedeça. Bonito não é ver o que há de belo em nós. Bonito é ver o que há de belo em Cristo. Nós olhamos para Ele e com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, nós seguimos servindo a igreja para a glória dEle e para a nossa alegria. Feche seus olhos. Vamos orar. Reflita, medite naquilo que você ouviu hoje. Enquanto nos preparamos para adorar o Senhor mais uma vez, em canção agora.